E aí galera, beleza? Sejam muitíssimo bem-vindos ao MD Gameplay. E pois é, finalmente eu tô cumprindo a minha promessa feita no primeiro vídeo do canal. Começamos hoje uma revisão da história de Half-Life. Eu pretendo dividir essa história em 4 ou 5 capítulos, abordando cada detalhe que meus olhos foram capazes de notar no game. Como eu disse no meu primeiro vídeo, em Half-Life existem uma série de fragmentos de história que são colocados no cenário e fica a cargo de um jogador atento reparar nesses detalhes e encaixá-los na história. Você provavelmente tem que jogar mais de uma vez para conseguir pegar uma boa parte desses detalhes. O jogo foi lançado em 1998 e foi um grande marco em jogos de FPS, sendo eleito o melhor jogo do ano e até mesmo comparado a Doom por sua mecânica inovadora, adicionando elementos que mais tarde tornaram-se tendência em jogos de tiro em primeira pessoa, tanto que foi o precursor de Counter-Strike. Pois é, o Counter-Strike, um dos jogos de FPS mais clássicos que a gente tem hoje, ele foi inicialmente um mod feito por fãs para Half-Life 1, e esse mod adquiriu uma dimensão tão grande que ele acabou se transformando em um mod oficial de Half-Life e é o que a gente vê hoje por aí. Mas para mim, não é apenas a jogabilidade e a inovação de Half-Life que fazem dele um grande jogo. A história do game é uma das mais incríveis e fascinantes que eu já vi, colocando na minha lista de ficções favoritas ao lado de grandes livros e filmes. E por isso mesmo, eu convido vocês a entrar nesse enredo fantástico junto comigo, com o mesmo carinho que eu usei para fazer esse vídeo. Aviso também que haverão spoilers o tempo inteiro. Se você ainda não jogou Half-Life 1 ou o seu remake Black Mesa Source, continue apenas caso não se importar em estragar a surpresa. Por uma questão prática, vou colocar uma venda nos olhos de vocês em relação a grande parte do que já foi revelado sobre Half-Life 1. Muitas peças se encaixam nesse game depois do lançamento de suas expansões e continuações. Mesmo assim, eu vou tentar deixar informações mínimas, de modo a não deixar vocês perdidos demais e também incentivar a curiosidade de vocês. Sem mais delongas, vamos para a história. Em Half-Life 1, você entra na pele de Gordon Freeman, um físico do MIT que faz seu PhD no laboratório de materiais anômalos da Black Mesa, orientado pelos doutores Isaac Kleiner e Eli Vance. O palco de Half-Life é a Black Mesa Research Facility, instalação científica extremamente prestigiada e competidora direta da Aperture Science. Caso tenha se impressionado ou ficado confuso com essa informação, continue assistindo os vídeos, ainda chegaremos lá. Opcionalmente, você começa no Residence Course, que lhe ensina a movimentação básica do jogo, e na história, ensina Freeman a operar sua roupa especial para ambientes perigosos. Nesse treino, você é guiado pelo holograma de uma mulher, que mais tarde, em Half-Life Decay, é revelada como sendo a cientista da Black Mesa Gina Cross. Falaremos mais sobre ela mais tarde. Começamos então o primeiro capítulo do jogo, Inbound. São 8h47 da manhã e Gordon Freeman chega a seu local de trabalho. Quando eu joguei pela primeira vez, pensei que fosse o primeiro dia de trabalho dele, mas diálogos presentes tanto em Half-Life 1 quanto em Half-Life 2 e o fato de Gordon parecer familiarizado com o local sugerem que ele já trabalhava lá há algum tempo. No percurso, Gordon passa por um dos guardas da Blue Shift, organização que é responsável pela segurança e vistoria da instalação científica. Em outro jogo, descobrimos que esse guarda que havia ficado para fora da porta era na verdade Barney Calhoun, protagonista de Half-Life Blue Shift e que também aparece constantemente em Half-Life 2. Em certo momento, o trem espera a parada passagem de um robô. Se você olhar para o lado, é possível ver pela primeira vez um homem de terno azul, o famoso e icônico G-Man. Não há muito o que falar sobre o G-Man ainda, mas levantaremos hipóteses em um momento oportuno. Por enquanto, basta saber que ele era e continua sendo um grande mistério da série. Sua origem e intenções são ainda desconhecidas. Finalmente, Gordon chega no laboratório de materiais anômalos, onde trabalha. Ele coloca sua HV Suit, que é a roupa especial para ambientes perigosos da qual falei, e checa seu armário como de costume. Imediatamente, Gordon vai para a câmara de testes, onde o informam de que possui uma amostra pura e única de origem desconhecida, e que eles iriam sair dos procedimentos padrões para poder testar essa amostra.
Alguns cientistas demonstram preocupação com a segurança do teste, tendo em vista que eles estariam sobrecarregando a capacidade dos aparelhos e que haveria uma chance pequena, mas perturbadora, de ocorrer uma ressonância em cascata. É importante lembrar que nesse dia uma série de falhas de sistema haviam ocorrido na Black Mesa, e além disso, diversos cientistas comentam que o administrador da Black Mesa estaria muito interessado nesse teste. O administrador da Black Mesa era o Wallace Breen. Se você não conhece esse cara, vai entender mais pra frente porque isso é algo que me deixa com uma pulga atrás da orelha. Como todo bom estagiário, Gordon tem que fazer o trabalho sujo e entra na câmara de testes para ativar e conduzir o experimento. Ele então ativa o espectrômetro de antimassa e insere a amostra nele. O que acontece em seguida é o que desencadeia toda a série. O acontecimento improvável, que no jogo é conhecido como Resonance Cascade ou Ressonância em Cascata, acontece. Ressonância em cascata é um evento fictício onde o material entra em uma grande ressonância durante o experimento, criando aleatoriamente diversas fendas dimensionais e portais. Tudo fica confuso, e é possível ouvir explosões e gritos dos cientistas dizendo para parar o experimento. Num flash de luz verde, Gordon é transportado para lugares diversos, onde criaturas estranhas olham para ele, aparentemente confusas de como aquele ser foi para lá. Subitamente, Gordon volta a uma câmara de testes completamente destruída, dando início ao capítulo Unforeseen Consequences, um nome que adquire um grande significado mais tarde. Gordon Freeman sai da câmara de testes e encontra seus mentores, descobrindo que a comunicação com o exterior da instalação foi perdida, e Lai Vence pede para que Freeman tente ir à superfície a fim de conseguir ajuda. Black Mesa se mostra extremamente danificada, e para piorar as coisas, diversos portais surgem aleatoriamente, trazendo consigo uma variedade de aliens hostis. Headcrabs, Barnacles, Bullsquids e muitos outros surgem, incluindo Vorigaunts, os seres que Gordon havia visto após a ressonância em cascata. A fim de se defender, Gordon encontra sua primeira arma, um pé de cabra, que virou sua marca registrada. Já nesses primeiros passos, é possível ver o misterioso G-Man, que parece sempre estar observando o protagonista de lugares impossíveis de se alcançar ou indo embora antes que você possa chegar até ele. Gordon passa por uma série de escritórios onde cientistas se trancam na tentativa de sobreviver aos aliens que surgem constantemente. Nesses escritórios, ele ouve rumores de que militares chegaram em Black Mesa, supostamente para resgatar as pessoas presas na instalação. Fazendo um bom progresso, passando por diversos depósitos e áreas de carga até a superfície, Gordon descobre que os rumores de que soldados haviam chegado eram verdade. Ele encontra um desses soldados e o vê matando um cientista, revelando assim que a unidade de combate em ambientes perigosos, conhecida pela abreviação em inglês HECU, não estava somente matando os aliens, mas sim todos conectados a Black Mesa, incluindo ele próprio. Quando finalmente alcança a superfície, Gordon encontra uma área sob o controle dos militares e no meio de um bombardeio. Procurando abrigo, ele se vê forçado a voltar ao subsolo. Nisso é revelado que membros sobreviventes do time Lambda poderiam ser capazes de fechar a fenda dimensional que trazia os aliens para a Terra. O problema é que o complexo Lambda ficava do outro lado da instalação científica. O caminho até o complexo Lambda é árduo. Freeman encontra aliens gigantescos e desafiadores em áreas subterrâneas da Black Mesa. Nesse percurso, um guarda à beira da morte informa de que para chegar à superfície, ele deveria reativar o gerador de energia do setor. Em meio a uma confusão de militares lutando contra um Gargantua, criatura alienígena extremamente poderosa, Gordon consegue reativar o gerador e usá-lo para avançar através da seção de carga da Black Mesa. Ele é informado por outro guarda de que ele precisaria chegar ao centro de lançamentos a fim de lançar um satélite programado pelo time Lambda que seria capaz de reverter os efeitos da ressonância em cascata. O percurso até a plataforma é ainda mais difícil, e Gordon enfrenta muita resistência dos militares, que demonstram que a essa altura a cabeça de Freeman já valia ouro. Finalmente, Gordon completa seu objetivo e lança o satélite. Feito isso, ele continua seu caminho para encontrar com os cientistas. Ao avançar mais um pouco, Gordon se depara com algo pior. Um grupo de assassinos que respondem diretamente ao governo, os Black Ops, surge na instalação matando até mesmo os militares, levantando suspeitas sobre o verdadeiro objetivo deles. Após derrotar alguns deles, Gordon cai em uma emboscada e é capturado pelos HECU, que removem todas as suas armas e o jogam em um compactador de lixo. Mostrando que é uma mistura de MacGyver, Chuck Norris e Tony Stark,
o físico do MIT escapa do compactador de lixo e atravessa o setor de tratamento de resíduos da Black Mesa, procurando sair dessa região e continuar seu caminho até o Complexo Lambda. Quando Gordon finalmente consegue sair de lá, ele encontra uma parte secreta da Black Mesa, onde a imagem e a ética da empresa começam a ficar manchadas. Nessa parte secreta é revelado que os cientistas já conheciam o planeta alienígena e vinham coletando espécimes dele muito antes de o acidente acontecer. Ele continua seu caminho e encontra pela primeira vez os Alien Grunts, poderosa unidade militar alienígena. Gordon também consegue nessa sessão o protótipo de uma arma muito poderosa e icônica do game, o Tau Cannon. Na busca por uma rota segura, Gordon Freeman volta à superfície, deparando-se com um verdadeiro campo de batalha. Vorigaunts, Alien Grunts e Gargantuas atacam fortemente os Requiem, passando a mudar o rumo da batalha e vencendo os militares humanos. Evitando ambos os grupos, Gordon encontra uma rota subterrânea relativamente segura, em uma área esquecida da Black Mesa. A essa altura, os Requiem percebem que estão lutando uma batalha perdida e decidem sair da instalação, usando bombardeios e artilharia pesada a fim de auxiliar a retirada. Gordon continua seu caminho até os cientistas do time Lambda, lutando contra aliens e tropas que ficaram para trás. Finalmente, Gordon chega ao Complexo Lambda, que ao contrário do que pensava, está igualmente infestado por criaturas alienígenas, não havendo muitos militares a partir daqui, o que faz sentido dado que eles teoricamente foram embora. Ele é informado de que precisa chegar ao reator do complexo, onde cientistas o aguardam. No reator, ele descobre que foi o time de cientistas do Complexo Lambda que desenvolveu a tecnologia de teletransporte usada para ir ao planeta alienígena Shen. Eles dizem a Gordon que o satélite não foi capaz de conter os efeitos da ressonância em cascata, pois um ser imensamente poderoso estaria mantendo o portal aberto a partir de Shen. Esse ser era o cérebro por trás da invasão, Nihilante. Para fechar o portal e conter a invasão alienígena, Gordon teria que ir a Shen pessoalmente e matar a criatura. Ele recebe armamentos diversos e protege a câmara de teleporte até que o portal estivesse totalmente aberto, entrando nele e sendo transportado a Shen, sem a promessa de poder voltar. Finalmente estamos em Shen. Gordon encontra muitos dos aliens que havia visto na Black Mesa em seu habitat natural aqui. Logo que chega, ele começa a ouvir a voz de Nihilante em sua mente. Durante muito tempo, pensei que aquilo fossem grunhidos aleatórios dos aliens, mas conforme meu inglês foi melhorando, percebi que aqueles grunhidos eram na verdade palavras. Mesmo entendendo inglês, convenhamos que é difícil compreender o sotaque de uma criatura alienígena de outra dimensão. Procurei em fóruns e me surpreendi com o que a criatura falava. Nihilante passa suas mensagens aos poucos, durante todo o percurso de Gordon a partir de Shen, mas por questões práticas, eu vou unir as frases mais importantes no final deste vídeo. No planeta, Gordon encontra corpos de outros pesquisadores que vieram antes dele, bem como os suprimentos que haviam levado com eles. Shen possui diversos portais que podem ser ativados, e Gordon perambula por vários deles a fim de continuar seu percurso. No meio do caminho, ele se depara com uma poderosa criatura, Gonart, que é um estágio de crescimento raramente alcançado pelos Headcrabs, sendo uma espécie de rainha deles. Talvez a morte de Gonart tenha algo a ver com o fato de que a partir dali não vemos muitos Headcrabs, já que Gonart é sua progenitora e sua morte atrapalharia o desenvolvimento deles. Gordon passa por uma instalação de clonagem, onde os Alien Grunts são criados. Nesse lugar algo curioso acontece. Os Vorigaunts não lhe atacam a não ser que você inicie uma briga ou fique lá parado durante muito tempo. Algo no mínimo curioso, e que irá fazer sentido mais adiante. Finalmente, o funcionário B10 do ano chega ao covil do poderoso Nihilante. Gordon quebra os cristais que protegiam a criatura e destrói seu cérebro. Conforme morre, Nihilante flutua na sala e explode em meio a uma gigantesca luz verde, deixando Gordon sem consciência. Quando Gordon volta a si, ele está cara a cara com Jimeno, que pela primeira vez fala com ele. Enquanto são transportados para diversos locais, ele exalta a genialidade das ações de Freeman e diz que seus chefes, concordando que Gordon possui um potencial ilimitado, autorizaram a oferecer um trabalho a Gordon. O último teleporte nos leva para um trem semelhante ao que estávamos no início do jogo. A porta desse trem abre e revela um portal. Jimen
pede para que Gordon escolha entre aceitar a oferta de trabalho entrando nesse portal ou enfrentar uma batalha que ele não poderia vencer. Ao entrar no portal, tudo fica escuro e você ouve G-Man dizer: Wisely done, Mr. Freeman. I will see you up ahead. Sabe escolha, Sr. Freeman. Nos vemos em breve. A tela continua preta e informações sobre Gordon Freeman aparecem, dizendo que o mesmo está contratado. É dessa maneira misteriosa que termina Half-Life 1, deixando uma legião de fãs confusos e sedentos por uma continuação. Antes de finalizar o vídeo, voltaremos como prometido em um ponto de extrema importância que deixei para trás, as falas de Nihilante. Lembrando, logo que chegamos a Shen, Nihilante já começa a falar telepaticamente com Freeman. Algumas dessas falas são irrelevantes, mas outras são bem interessantes. A primeira frase vem ao entrarmos em Shen. Vem, outro, indicando que mais um humano chegou a Shen, provavelmente. Nihilante devia fazer aquilo com todos eles, o que devia ser bem amedrontador quando você chega em um planeta alienígena. Ao chegar no covil de Gonart, é possível ouvir: algo como: vencer, você não pode vencer. Provavelmente ele duvida que Gordon seja capaz de matar Gonart, tanto que depois de matar a mesma, é possível ouvir: fez, o que você fez? Entre muitas outras frases que Nihilante diz, eu irei pular para as mais misteriosas. Vamos lá, escutem isso. You are man. He's not man. For you he waits for you. Você é homem, ele não é homem. Por você ele aguarda. Por você. Seria essa uma referência a G-Man? A frase parece ser bem sugestiva, indicando que G-Man não seria humano, como acredito que muitos já imaginavam. Vamos a mais frases. Die, you all die, you all die. Morrem, vocês todos morrem, vocês todos morrem. Isso pode ser um aviso, mas também pode ser apenas Nihilante desejando que toda a humanidade morra. Agora vem uma que também é curiosa. The truth. You can never know the truth. A verdade. Você nunca saberá a verdade. Isso sugere que nem todos os pontos do enredo de Half-Life serão revelados. Ao menos, essa é a opinião de Nihilante em Half-Life 1. E por fim, vamos para as minhas duas frases favoritas. A primeira delas é: Last, I am the last. o último, eu sou o último. Em geral, essa frase é interpretada como Nihilante sendo o último de sua espécie. No entanto, ele é muito parecido com os Controllers, como se esses fossem filhotes dele. Além disso, ele possui uma espécie de braço em sua barriga, semelhante a outros Vorigaunts. Para mim, mais do que o último de sua espécie, me parece que Nihilante seria o último líder de sua espécie, pois algo estaria destruindo sua civilização. E eu teria um bom chute para essa hipótese, e acho que a próxima frase reforça um pouco essa ideia. Se souberem do que estou falando, coloquem nos comentários. Their slaves we are, their slaves we are. Escravos deles, nós somos escravos deles, nós somos. Aqui Nihilante faz uma declaração que não faria sentido em Half-Life 1, mas que se enquadra perfeitamente nos acontecimentos de Half-Life 2. Repare também que se compararmos os Vorigaunts de Half-Life 1 com os que aparecem em Half-Life 2, é possível notar que no primeiro jogo eles usam algemas e uma espécie de coleira, sugerindo traços de escravidão. E foram essas as frases de Nihilante que eu achei mais interessantes. O que acontece com Gordon Freeman ficará para um outro vídeo, mas em breve voltarei com um pouco mais do que houve em Black Mesa. O que mais aconteceu lá? Qual era o objetivo dos Black Ops? O que ocorre em Black Mesa depois de Gordon ir para Shen? Se quiser as respostas, continue assistindo os vídeos. Se tiver gostado desse vídeo, não esqueça de avaliá-lo com seu joinha, favorito e principalmente seu comentário. Hoje ficamos por aqui, até um próximo vídeo
Aquele abraço. Falou! E aí galera, beleza? Tô aqui de volta, sejam muitíssimo bem-vindos ao MD Gameplay e a continuação da história de Half-Life. Neste vídeo falaremos sobre Half-Life Opposing Force. O jogo foi lançado em 1999 e foi a primeira das expansões de Half-Life, saindo um ano depois do primeiro jogo. A fim de situar vocês, houveram 3 expansões de Half-Life, sendo, na ordem de lançamento, Half-Life Opposing Force, Half-Life Blue Shift e Half-Life Decay. Para os 3 jogos, existem remakes sendo feitos por fãs, a exemplo do que ocorreu com Half-Life 1, que teve o remake Black Mesa Source. Os remakes chamam-se Operation Black Mesa, Guard Duty e Hazard Team. Caso queiram acompanhar o desenvolvimento desses jogos, os links para os sites oficiais estarão na descrição do vídeo. Vale lembrar que todas as 3 expansões foram feitas não pela Valve, mas sim pela Gearbox, uma outra empresa de jogos. Apesar de a Valve ter dado instruções específicas sobre o enredo do jogo, ela deixou a Gearbox livre para fazer suas próprias criações, desde que elas não influenciassem a coerência dos acontecimentos de Half-Life. Por conta disso, veremos já nesse episódio um exemplo dessa liberdade, em que a Gearbox criou uma outra raça alienígena, chamada Raça X, que teria invadido a Black Mesa um pouco mais tarde. A própria Valve revelou que a Raça X é puramente uma criação da Gearbox, que por sua vez comentou que eles gostariam de adicionar novas criaturas para variar a experiência de jogo, mas sem estragar o que a Valve já tinha feito. Por isso, lhes pareceu fazer sentido que uma outra raça alienígena pegasse carona na confusão entre a Terra e Shen. O fato de essa raça não ser de Shen e surgir apenas mais tarde na Black Mesa retira a incoerência de que em Half-Life 1 não vimos nenhum desses aliens, já que nesse caso simplesmente não teria dado tempo de Gordon encontrar um deles. Agora, sem mais delongas, vamos para a história. Em Half-Life Opposing Force, você entra na pele de Adrian Shepard, um fuzileiro naval designado para unidades de combate em ambientes perigosos. Pois é, no jogo você é um dos Requiem. Opcionalmente, você começa no Bootcamp, um estágio semelhante ao Res Course de Half-Life 1, que tem o intuito de ensinar os movimentos básicos do jogo. Nesse treinamento, você é instruído na base militar de Santego, Arizona, onde já é possível ver pela primeira vez o misterioso G-Man. Algo curioso e que poucos tiveram acesso pois compraram um jogo na Steam é o diário de Adrian Shepard, que vinha incluso na cópia física e relata acontecimentos que precedem em 2 semanas o acidente da Black Mesa. Esse diário traz algumas informações bem interessantes e curiosas. Falaremos sobre ele ao final deste vídeo. O jogo começa quando Adrian Shepard chega em Black Mesa a bordo de um V-22 Osprey, no capítulo intitulado Incoming. Os problemas aparecem quando o avião em que Shepard está é atingido por uma nave alienígena. O acidente aéreo torna-se inevitável, e após ele, Shepard acorda e desmaia diversas vezes, presenciando alguns lances de uma batalha entre aliens e seus colegas que sobreviveram à queda. Esses eventos provavelmente se passam durante o capítulo Office Complex de Half-Life 1, que é quando Gordon ouve rumores de que soldados haviam chegado a Black Mesa. Finalmente, o fuzileiro recupera sua consciência. Adrian está em uma enfermaria não muito longe do acidente, onde cientistas cuidaram dele. Esses poucos cientistas que cuidam dos soldados não sabem que eles são hostis, pois até o momento encontraram apenas soldados feridos. Um guarda que protege o local aparenta estar um pouco mais informado e comenta com o protagonista que ouviu rumores de que os soldados não estariam lá exatamente para resgatá-los, pedindo para que Shepard não se esqueça dos que o ajudaram. É interessante comentar nesse ponto que provavelmente Shepard não compreendeu o que o guarda havia acabado de dizer. Enquanto estávamos naquele avião no início do jogo, os soldados conversavam e caçoavam uns dos outros, e no meio dessa conversa, nota-se que eles não sabiam onde exatamente estavam indo, e nem o que iriam fazer em Black Mesa. Tudo o que o seu superior dizia é que as instruções seriam dadas após o pouso, e como a unidade de Shepard sofreu acidente, ele não havia recebido ordens para matar qualquer sobrevivente da instalação. Recuperado, ele procura encontrar seus companheiros, voltando ao local do acidente e descobrindo que nenhum deles sobreviveu à queda e aos aliens. A essa altura, os Requiem começam a perder um combate. Shepard ouve uma transmissão de rádio e descobre que os militares haviam abortado a missão. Se ele quisesse ir embora, teria de se apressar para chegar ao ponto de fuga.
Shepard, you're alive. Listen, we've been cut up pretty bad and orders are coming down to pull out. Repeat, pull out. Apparently they've got other plans for Black Mesa now. If you can make your way through the transit system, you can probably reach the surface where we are pulling out. Good luck. Over. Isso mostra que ele ficou desacordado durante um bom tempo, tendo em vista que muita coisa acontece entre a chegada dos Requiem e sua retirada, como visto em Half-Life 1. Em certo momento, o fuzileiro estava sem saída numa sala repleta de lixo radioativo, quando o G-Man aparece e interfere ativamente, abrindo uma porta e ajudando o protagonista, algo que ele não havia feito até aqui. No caminho até o ponto de fuga, Adrian Shepard vê pela primeira vez os aliens da raça X, que parecem estar abduzindo humanos na instalação para estudá-los em seu mundo. Vale lembrar mais uma vez que essa raça não foi criada pela Valve, como mencionado no início do vídeo. Finalmente, Shepard chega ao local designado para fuga, mas é deixado para trás por culpa do G-Man, que dessa vez o atrapalha. Perdendo o voo, ele começa a procurar por uma rota de fuga alternativa, encontrando ao longo do caminho companheiros que também foram deixados para trás. Juntos, Adrian e os outros Requiem procuram por uma forma de sair de Black Mesa. Após passar por alguns escritórios infestados de alienígenas, Shepard encontra um soldado que diz haver um outro ponto de fuga no setor Lambda e que eles poderiam usar os sistemas de trens para chegar até lá. No caminho, ele chega em um hangar onde encontra pela primeira vez os Black Ops, que aparentemente estavam colocando a ogiva nuclear de um míssil dentro de um caminhão. Shepard é atacado por eles e é obrigado a revidar. Após a batalha, ele e seus companheiros encontram um trem subterrâneo em funcionamento e usam o mesmo para chegar até o complexo Lambda. Ao chegar lá, Adrian acaba na sala de teleporte e presencia Gordon entrando no portal que levava a Shen. Shepard é forçado a também passar por Shen para sair do complexo. Em Shen, ele presencia um cientista sendo teletransportado a uma grande altura, morrendo com a queda. Junto com esse cientista, surge uma interessante arma, o Displacer Cannon, que parece uma versão da Portal Gun feita pela Black Mesa. Essa arma tem duas funções. Ela pode tanto teletransportar a pessoa que a usa, quanto lançar um portal à sua frente, teleportando tudo que não for grande demais e causando um grande dano em seu redor ao colapsar. Saindo de Shen, ele acaba em um laboratório subaquático, onde liberta um cientista que estava preso numa cápsula, presenciando um uso jamais controlado da tecnologia de portais da Black Mesa. Mais adiante, Shepard passa brevemente por Shen e chega em uma região interessante, onde a ideia de que cientistas já estudavam espécies do planeta antes do acidente é reforçada. Nessa região, vemos não somente diversas câmaras contendo vida alienígena, como também encontramos o resultado de uma pesquisa dos cientistas, que conseguiram fazer um Barnacle soltar-se do teto, virando assim uma espécie de gancho do Batman, que gruda em superfícies orgânicas e também pode comer pequenas criaturas. Depois disso, ele ouve uma transmissão de alguns marinheiros que dizem estar lutando contra uma criatura gigantesca. Ao chegar no local, encontramos diversos Requiem sem vida e a tal criatura, a chamada Pit Worm. Adrian consegue derrotar a criatura despejando lixo tóxico na mesma, liberando uma passagem aparentemente promissora. Detalhe para o easter egg, em que você precisa ativar uma válvula e uma caixa de engrenagens a fim de matar a criatura, fazendo uma alusão ao nome das duas empresas envolvidas no game, Valve e Gearbox. Ao chegar na superfície, Shepard encontra muitos inimigos e se vê em meio a uma confusa batalha entre a raça X e os Black Ops. Ele avança pelo sistema de esgoto da instalação e chega na barragem da usina hidrelétrica de Black Mesa, onde diversos Requiem lutam contra um garganto. Com auxílio de explosivos, ele consegue destruir a criatura e avança pelos encanamentos da represa que ficaram expostos com a explosão. Em uma espécie de estacionamento, Shepard se depara novamente com os Black Ops, que haviam acabado de ativar a ogiva nuclear vista anteriormente, mostrando que no final das contas, os Black Ops eram o plano B do governo. Se os Requiem falhassem, eles deveriam destruir totalmente a instalação científica, além de matar qualquer testemunha de suas ações. Shepard consegue derrotá-los e desativar a bomba, mas pouco depois ele presencia G-Man reativando-a, sendo também impedido de voltar até lá, pois o caminho havia sido bloqueado, fazendo com que a destruição de Black Mesa fosse inevitável.
Após avançar por depósitos infestados de alienígenas da raça X e Black Ops, Shepard alcança uma antiga área industrial da Black Mesa, onde uma enorme criatura tentava sair de um portal, a Gene Worm, um ser da raça X capaz de terraformar o planeta de acordo com as preferências deles. Com a ajuda de 2 canhões fixos posicionados no local, ele consegue destruir a criatura. Enquanto ela morre, um gigantesco portal se forma e Shepard acaba sendo pego por ele. Ao voltar a si, ele está frente a frente com G-Man em um avião semelhante ao do início do jogo. G-Man diz que não pode encerrar seu relatório antes que tudo esteja bem resolvido e que o maior problema eram as instalações da Black Mesa, mas que isso já havia sido resolvido. Nesse instante, é possível ver um flash de luz, indicando que a ogiva nuclear finalmente foi detonada, destruindo completamente a Black Mesa Research Facility. G-Man completa que, no entanto, ainda havia um problema com as testemunhas, mas que admitia ser fascinado por aqueles que conseguiam sobreviver apesar de tudo, pois isso o lembrava dele mesmo. Por essa razão, ele defendeu a ideia de preservar Adrian Shepard por um tempo. Apesar de achar que um militar como Shepard sabia da importância de ser discreto, G-Man diz que seus chefes não confiam tanto assim nele, e para evitar que ele caia na tentação humana de contar tudo, eles decidiram mantê-lo num lugar onde ele não poderia causar nenhum dano e nenhum dano poderia ser causado a ele. Por fim, G-Man finaliza a conversa dizendo ter certeza de que Shepard poderia imaginar alternativas piores. Ele entra num portal e deixa Adrian para trás. A tela fica preta e informações sobre Shepard aparecem, dizendo que o mesmo está detido. É assim que termina a primeira das expansões de Half-Life, mostrando um pouco mais das ações de G-Man e o que ocorreu com a Black Mesa. Até o momento, Adrian Shepard não apareceu em nenhum outro jogo, sendo um mistério quando e se ele irá aparecer novamente. Notem que G-Man não o contratou como fez com Freeman, ele apenas o preservou ao invés de deixá-lo morrer na explosão nuclear. Agora, como prometido no início do vídeo, voltaremos ao diário de Adrian Shepard. Em seu diário, Shepard relata acontecimentos no campo de treinamento desde o dia 3 de maio até o dia 15, véspera do acidente. Veremos agora cada um dos relatos feitos por ele nessas 2 semanas. Em 3 de maio, Shepard relata que é apenas mais um dia chato no campo de treinamento e mostra-se descontente com não ter nenhuma missão para fazer seu coração pulsar mais forte. Ele relata que a única coisa diferente era um estranho civil visto na base. Os rumores eram de que ele era algum tipo de homem do governo recrutando soldados. Shepard se interessa pela ideia de eventualmente ser designado para uma missão. Em 7 de maio, ele relata que finalmente viu o homem do governo, mas que não tinha certeza se ele era um G-Man, pois para ele, o homem parecia mais com um advogado ou corretor de seguros. Ele adiciona que notou o misterioso homem observando-o durante o treinamento, o que o deixou confuso sobre o que o tal G-Man estaria planejando. Aqui é revelado que G-Man nada mais é do que uma gíria militar para Government Man, ou Homem do Governo. Infelizmente, o significado do nome não diz tanto quanto gostaríamos de saber sobre esse misterioso personagem, ainda mais porque esse é o jeito que Shepard o chamou e não seu verdadeiro nome. No dia 9 de maio, Shepard relata que durante semanas o treinamento era o mesmo de sempre, mas que na manhã desse dia, o instrutor os informou de que eles tinham uma semana para tornar-se especialistas em combate estratégico interno e que eles passariam todos os dias em simulação de combate. Adrian comenta que até onde sabe, esse tipo de treinamento não era oferecido lá e que ele não tinha certeza se aquilo era apenas para testar a capacidade de adaptação do grupo ou se eles seriam designados para alguma missão. Em 12 de maio, ele relata que desde o início do treino muitos estavam convencidos de que seriam mesmo designados para uma missão, mas que ninguém chegou a um acordo de que tipo de missão seria. Adrian adiciona que ouviu diversas vezes o nome Black Mesa, mas que não conhecia o lugar. Os boatos diziam que lá aconteciam pesquisas ultra secretas, o que não parecia muito empolgante para ele. O último registro do diário de Adrian Shepard vem no dia 15 de maio. Ele diz que o boato havia sido confirmado. Eles estavam mesmo sendo treinados para uma missão na Black Mesa Research Facility. Tudo o que ele sabia era que o local estava sendo usado por cientistas que faziam algum tipo de pesquisa e que eles deveriam estar prontos para caso algo acontecesse no dia seguinte. Shepard não entende exatamente o que algo poderia significar e acha a coisa toda um pouco estranha.
Não conseguindo ver a missão como algo empolgante, ele torce para que nada ocorra e assim ele possa esperar por um trabalho com maior chance de um verdadeiro combate. Mal sabia ele. Fazendo um adendo, esses registros adicionam a intrigante informação de que os Requiem haviam sido preparados para Jim Black Mesa antes mesmo de o acidente acontecer. E o fato de G-Man ter sido visto no local deixa claro que ele tem algo a ver com esse treinamento antecipado. E assim termina o segundo episódio de nossa revisão da história de Half-Life. Podemos dizer que a Gearbox fez um ótimo trabalho em Opposing Force, pois apesar de curto, o jogo é bem divertido e interessante, sobretudo por essa ideia de ver a mesma história sendo contada por outro ponto de vista. Ainda temos muito chão pela frente, pois o enredo é bem complexo, mas espero que até aqui tenham conseguido entender bem os acontecimentos. Por último, eu decidi dividir os vídeos de uma maneira um pouco diferente do que eu tinha planejado no começo. Por conta disso, talvez eu acabe fazendo uns 7 ou 8 vídeos ao invés de 5 ou 6, como eu tinha dito anteriormente. Caso tenha gostado desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu joinha, favorito e principalmente seu comentário. Hoje ficamos por aqui, até um próximo vídeo, aquele abraço, falou! E aí galera, beleza? Tô aqui de volta, sejam bem-vindos ao MD Gameplay e a continuação da história de Half-Life. No vídeo de hoje falaremos sobre Half-Life Blue Shift. O jogo foi lançado em junho de 2001 e foi a menor das expansões de Half-Life. Inicialmente, Blue Shift foi desenvolvido como um extra exclusivo do port de Half-Life para o Dreamcast, mas como mais ou menos nessa época a SEGA sofreu dificuldades financeiras e abandonou seu console, o jogo foi cancelado pouco antes do lançamento. Evitando o desperdício do título, a Gearbox fez o port da expansão Blue Shift para o computador, mas sem converter totalmente os arquivos dos mapas e instalando junto com Blue Shift o conteúdo de Half-Life 1 necessário para que ele rodasse. Esse conteúdo que já estava presente no primeiro jogo faz com que Blue Shift tenha 150 megas a mais do que o necessário caso você tenha ambos instalados, e a má conversão dos mapas causou uma série de glitches gráficos, pois o mesmo não havia sido feito para rodar na engine Gold Source usada em Half-Life 1. Mas a comunidade de Half-Life foi sempre muito dedicada, e uma atualização feita por fãs corrige esses problemas, fazendo com que vocês possam jogar o jogo da maneira adequada. A atualização chama-se Blue Shift Unlocked e o link para seu download estará na descrição do vídeo. Além disso, a expansão trouxe um novo pacote de texturas em alta definição, melhorando muito a aparência dos cenários e personagens. Essas texturas em alta definição também afetam Half-Life 1 e sua expansão anterior, Opposing Force. Apesar de eu achar Half-Life Blue Shift um bom jogo, ele não foi acolhido pela crítica da mesma maneira que seus antecessores. Além de muito curto, o jogo não traz nenhum elemento inovador como fez Opposing Force, já que os inimigos e armas são os mesmos de Half-Life 1. Particularmente, eu vejo essa limitação como consequência do compromisso da Gearbox em não comprometer a história original do game, pois diferentemente de Opposing Force, os eventos de Blue Shift se passam em momentos e lugares muito próximos dos eventos do jogo original, e a aparição de seres como os da raça X, por exemplo, poderia causar inconsistências na história. Caso tenham vontade de comprar o jogo, ele está à venda na Steam tanto separadamente quanto em alguns pacotes de jogos da franquia. Agora, sem mais delongas, vamos para a história. Em Half-Life Blue Shift, você entra na pele de Barney Calhoun, um guarda da Black Mesa responsável pela segurança do patrimônio e pesquisadores da instalação. Opcionalmente, você começa no Reset Course for Security Guard Training, o clássico estágio que lhe ensina a movimentação básica do jogo. Nesse treinamento, você é vigiado por alguns cientistas, entre eles o Dr. Rosenberg, que aparecerá novamente mais tarde. O jogo começa de maneira semelhante a Half-Life 1, quando Barney pega o trem que o leva dos dormitórios até as instalações de segurança da Área 3 de Black Mesa. Um pouco antes de chegar a seu destino, é possível ver Gordon entrando no trem que o levaria até o laboratório de materiais anômalos. Logo que chega, Barney não consegue entrar na instalação e ouve alguém do lado de dentro dizer que a porta estava emperrada. Nesses primeiros passos, percebemos cada vez mais que nesse dia estavam ocorrendo diversas falhas nos sistemas e equipamentos da Black Mesa. Resolvido o problema, ele vai até o sistema de câmeras checar como estão as coisas.
Aqui é possível ver alguns monitores de segurança e por eles podemos ver tanto Gordon andando pelos corredores de Black Mesa, quanto Gina Cross preparando a amostra que seria usada no experimento. Pouco depois, Calhoun é enviado para ajudar alguns cientistas que estavam presos em um elevador. No caminho, ele presencia mais problemas nos equipamentos da instalação e vê G-Man dentro de um trem. Essa é a única aparição de G-Man em Blue Shift, o que sugere que ele não se interessa tanto por Barney, apesar de, no geral, ele ser um personagem importante na franquia. Após consertar o elevador, a ressonância em cascata acontece. Em meio à confusão de aliens surgindo repentinamente, o cabo do elevador se rompe e todos caem junto. Quando atingem o chão, Barney perde a consciência. Ao voltar a si, ele vê um Round Eye devorando outro guarda e percebe que os 2 cientistas que estavam com ele morreram. Tentando entender o que está acontecendo, Barney avança em Black Mesa para pedir ajuda. Nisso, ele vê 2 marinheiros jogando corpos de cientistas no sistema de esgotos por onde andava, descobrindo assim que haviam militares na instalação tentando encobrir o incidente. É interessante reparar que Barney deve ter ficado inconsciente durante algumas horas, pois demora um certo tempo entre a ressonância em cascata e a chegada dos militares. Além disso, os 2 marinheiros que se livravam dos corpos mencionam Adrian Shepard, protagonista de Opposing Force. Man, these civvies are getting heavy. Yeah, why are we on disposal duty anyway? Just because Shepard's team didn't make it, we have to do the crap jobs? Well, let's get on with it. Avançando um pouco mais, Barney enfrenta alguns Requiem que haviam acabado de atirar em um cientista. Pouco antes de morrer, esse cientista o avisa que seu amigo, Dr. Rosenberg, tinha um plano para fugir da instalação. Mais à frente, ele encontra alguns cientistas presos em containers. Em um deles, encontra Dr. Rosenberg, que comenta que trabalhou na tecnologia de portais da Black Mesa antes mesmo de o Complexo Lambda ser criado, e que o velho protótipo da máquina de teletransporte do setor Lambda ainda existia. Se conseguissem fazer o protótipo funcionar, eles poderiam alcançar uma entrada pouco conhecida de Black Mesa que talvez tivesse passado despercebida pelos militares. Barney e Rosenberg chegam nos antigos laboratórios de Black Mesa, onde é interessante ver que até mesmo os dispositivos de primeiros socorros e carregadores de ATV Suits parecem ser ultrapassados. Os leitores de retina também são substituídos por leitores de impressões digitais aqui. Lá eles encontram o protótipo, que já estava sendo consertado por outros 2 cientistas, Walter Bennett e Simons. Rosenberg diz que a tecnologia desse protótipo era inferior à da máquina do setor Lambda e que ela não era capaz de criar um portal diretamente para outro lugar da Terra. Ele explica que Shen é como se fosse um ponto de encontro entre dimensões e que foi descoberto durante as pesquisas sobre portais de Black Mesa. Com essa tecnologia, mesmo um teletransporte para a própria Terra necessitava uma passagem automática por Shen, e para que pudessem controlar o local exato onde seriam mandados, era necessário ativar um dispositivo localizado no planeta alienígena, que funcionava a partir dos cristais existentes nele. Em outras palavras, Barney teria de ir até a Shen ativar o dispositivo. Rosenberg consegue teletransportá-lo em um local razoavelmente próximo de onde deveria ir. Uma vez lá, ele ativa o dispositivo e volta para Black Mesa. Após retornar, Barney é informado de que o suprimento restante de baterias da máquina havia sido usado para enviá-lo a Shen, e que ele deveria ativar o gerador auxiliar para recarregar uma célula de força. Enfrentando alguns Requiem e alienígenas, Barney ativa os geradores auxiliares e recarrega a célula pedida por Dr. Rosenberg. De volta na sala de teleporte, Calhoun ajuda os cientistas a ativar a máquina. Primeiro vai Walter, em seguida Simons, e por fim Dr. Rosenberg, que deixa o sistema programado para carregar a máquina mais uma vez. Enquanto ela adquiria a carga novamente, os Requiem encontram a sala e começam a arrombar as portas. Livrando-se deles, o protagonista ativa o portal e foge por ele.
No capítulo final, ele chega em segurança na saída escondida, onde os cientistas já se preparavam para ir embora. Porém, algo parece ter dado errado no teleporte de Barney, e enquanto fica com uma espécie de brilho verde, ele é teletransportado para diversos locais, incluindo uma espécie de depósito, onde presencia Gordon sendo carregado pelos REC pouco antes de ser jogado no compactador de lixo. We got him. Let's kill him now. And if they find the body? Body? What body? Finalmente, Calhoun volta onde os cientistas estavam e os teleportes aleatórios param. Nesse momento, o carro já estava funcionando e Rosenberg se mostra aliviado por Barney não ter entrado em um loop infinito. Walter Bennett consegue abrir o portão e a tela fica preta, onde informações sobre Barney aparecem, dizendo que o mesmo está fora de alcance. Existe mais de uma interpretação para essa frase. Uns dizem que ele estaria fora de alcance do G-Man, outros dizem que ele estaria simplesmente fora de alcance dos REC e da explosão nuclear que ocorreria em Black Mesa mais tarde. Como o G-Man continuou não demonstrando muito interesse em Barney nos jogos seguintes, eu acredito que a segunda hipótese faça mais sentido. Por último, existiu também uma discussão se o Barney que aparece em Half-Life 2 era apenas uma representação de todos os guardas da Black Mesa ou se era de fato Barney Calhoun, pois seu sobrenome nunca foi mencionado durante Half-Life 2. Acontece que o nome Calhoun aparece nos créditos de Half-Life 2 e também em algumas brincadeiras que a Valve fez para atiçar a curiosidade dos fãs, além de que essa hipótese faria mais sentido, já que Barney Calhoun efetivamente fugiu de Black Mesa. Por conta disso, hoje a ideia mais aceita é a de que os dois sejam de fato a mesma pessoa. E assim termina o terceiro episódio da história de Half-Life. Podemos dizer que apesar de tudo que aconteceu, Half-Life Blue Shift é um bom jogo e traz uma perspectiva um pouco diferente, pois é o único em que há um final feliz e você joga com um personagem que parece ser apenas um coadjuvante na história. Se tiverem gostado do vídeo, não se esqueçam de deixar seu joinha, favorito e principalmente seu comentário. Hoje ficamos por aqui, até um próximo vídeo, aquele abraço, falou! E aí galera, beleza? Tô aqui de volta, sejam bem-vindos ao MD Gameplay e a continuação da história de Half-Life. No vídeo de hoje, falaremos sobre Half-Life Decay. O jogo foi lançado em novembro de 2001 e foi a última das expansões produzidas para Half-Life 1 pela Gearbox, saindo alguns meses depois de Blue Shift. Assim como Blue Shift fazia parte do port de Half-Life para o Dreamcast, Decay faz parte do port de Half-Life para o PlayStation 2 e também traz um pacote de texturas em alta definição. Em Decay os modelos vieram ainda melhores, tendo até mesmo dispositivos de primeiros socorros e carregadores de HV Suites mais bonitos. Ao contrário da expansão anterior, Decay foi de fato lançado para o console, não havendo dessa maneira uma versão oficial para computador. Segundo a Gearbox, uma versão para PC chegou a ser produzida, mas não foi lançada por questões que iam além da vontade da empresa. Mas é claro que os fãs de Half-Life não poderiam deixar isso passar em branco, e o mod feito por 2 ucranianos e outros europeus permite que você jogue o game em seu computador. Como Decay foi feito para 2 jogadores, no mod você pode tanto jogar sozinho, controlando um personagem por vez, quanto via internet ou rede, o que deve ser bem mais divertido que trocar de personagem toda hora. Caso queiram jogar Half-Life Decay, o link para seu download estará na descrição do vídeo, e basta ter o primeiro jogo instalado para que o mod funcione. Em Decay o esquema das fases também é um pouco diferente, cada capítulo é uma missão que funciona como um checkpoint. Se você morre, precisa jogar a missão desde o início. Além disso, a jogabilidade é mais focada em puzzles, tendo menos ação que seus antecessores. Ao final de cada missão, você também recebe um ranking referente a seu desempenho. Se conseguir ranquear em todas elas, você abre a missão bônus Zen Attacks, da qual falaremos mais ao final do vídeo. Aliás, a pronúncia correta de Shen é na verdade Zen, mas eu acho meio esquisito pronunciar Zen enquanto eu falo português, e por isso eu opto por falar da maneira errada mesmo. Mas agora, sem mais delongas, vamos para a história. Em Half-Life Decay, você entra na pele de Gina Cross e Colette Green, 2 cientistas que trabalham no laboratório de materiais anômalos de Black Mesa, mas em uma seção diferente da de Gordon.
Nessa sessão, elas são responsáveis por preparar as amostras e os equipamentos usados nos testes. Lembrando vocês, Gina Cross é a mesma mulher do holograma que nos guia durante o Resort Course de Half-Life 1. Em Decay ela veste uma roupa cinza, o que entra em contradição com a roupa laranja que a vimos usar em Blue Shift, mas não se sabe por que a Gearbox fez essa troca. O jogo começa quando Gina Cross e Colette Green chegam no laboratório. Já nesse início, elas são informadas que as falhas que ocorreram em Black Mesa naquela manhã deletaram o cadastro delas do sistema de segurança, e para corrigir o problema, elas são recadastradas antes de começar seu dia. Após isso, as duas se encontram com o Dr. Richard Keller e Dr. Rosenberg, que discutiam sobre a segurança do teste, tendo em vista que o administrador de Black Mesa os mandou atuar com um nível de precisão que forçava o equipamento a funcionar acima da capacidade de projeto. Passada a discussão, Gina Cross envia a amostra para Gordon e Colette Green libera o uso do espectrômetro de antimassa. Nesse percurso inicial, é praticamente a única vez em que vemos D-Man, indicando que ele também não se interessa muito pelas duas cientistas. Mais tarde eu vou explicar por que eu disse praticamente. Em seguida, a ressonância em cascata ocorre, trazendo caos à instalação. Gina Cross e Colette Green sobrevivem e encontram o Dr. Keller e Rosenberg, que estavam igualmente bem. A fim de conseguir ajuda, as duas escoltam o Dr. Rosenberg até a superfície, para que ele conseguisse pedir apoio ao exército. Quando estavam próximos do centro de comunicação via satélite, onde poderiam pedir a ajuda, eles encontram a porta do local fechada, e então as cientistas são obrigadas a dar a volta pelos depósitos para entrar pelo outro lado e abrir a porta para Dr. Rosenberg. Após chegar na sala de controle e alinharem o transmissor com o satélite de comunicação, Rosenberg consegue pedir ajuda aos militares enquanto Gina e Colette retornam até o setor C a pedido de Dr. Keller. Chegando lá, o doutor diz que a melhor maneira de tentar conter a ressonância em cascata naquele momento seria reativar os campos de amortecimento. Para fazer isso, as duas cientistas atravessam as instalações até as travas primárias e secundárias dos campos. Nesse percurso vemos também a chegada dos Requiem em Black Mesa. Ao desativarem as travas, diversos aliens surgem repentinamente, como se quisessem impedi-las de fazer isso. Logo após ativar o campo de amortecimento, o mesmo falha em conter o gigantesco portal que se formou em Black Mesa. Keller percebe que algo manteve o portal aberto a partir do outro lado, e comenta que talvez nem todos os aliens estivessem lá por acidente. Mais tarde, Gordon e os cientistas do time Lambda descobririam que esse algo era na verdade Nihilante. Tendo isso em mente, Dr. Keller diz que com a ajuda do time Lambda, eles poderiam tentar reverter a ressonância usando o protótipo do Displacement Beacon do setor Gama, e para isso seria necessário um satélite em órbita. Infelizmente, havia um bloqueio aéreo de Black Mesa impedindo que o fizessem. Para desativar o bloqueio, eles deveriam ter os códigos de liberação. Gina, Colette e Keller usam um sistema de trens para chegar até os dormitórios onde ficavam os guardas que possuíam tais códigos. Pouco antes de morrer, um deles avisa cientistas de que haviam soldados por toda parte, matando tudo e todos. Enfrentando vários Requiem no caminho, elas encontram um guarda vivo e o acompanham até o trem. Com os códigos em mãos, elas vão até o centro de controle aéreo de Black Mesa, localizado na superfície. Após enfrentar muitos militares, Cross e Green conseguem tomar posse do prédio, inserindo assim os códigos de liberação e possibilitando o lançamento do satélite, feito por Gordon ao anoitecer. O próximo passo seria ativar o Displacement Beacon, e para isso teriam de erguê-lo até a superfície. Dr. Keller informa os cientistas de que não estava conseguindo fazer isso remotamente, então elas vão até o equipamento para erguê-lo de forma manual. Lá elas descobrem que o portão estava danificado, forçando-as a usar o sistema hidráulico manual para abri-lo e continuar a tarefa. Por fim, seria necessário ativar a matriz de lasers que fornecia energia para o protótipo. Enfrentando hordas de alienígenas, elas ativam a matriz e voltam até o controle central, onde Dr. Keller fazia os preparativos finais para a reversão da ressonância em cascata. Enquanto ele opera o Displacement Beacon, Gina e Colette ativam os cristais do dispositivo e os protegem dos aliens, incluindo um Manta Ray, enfrentado pela primeira vez na franquia. No final da batalha, as duas são pegas por um refluxo harmônico, o fenômeno que causa teletransportes aleatórios. Durante esse evento, as cientistas ouvem a voz de Dr. Rosenberg dizendo que não poderia manter o portal aberto por muito tempo. Essa frase é dita por ele quando Barney entra no portal para voltar de Shen, dando uma dica de que em momento do jogo estamos quando as duas são pegas pelo refluxo harmônico.
Por fim, elas acabam voltando onde Dr. Keller está, e lá ele parabeniza as duas por terem conseguido proteger o dispositivo até que ele fosse ativado. A tela fica preta e o jogo termina. Até onde sabemos, a reversão da ressonância em cascata conseguiu enfraquecer um pouco o fenômeno, mas não foi capaz de contê-lo a longo prazo. Quanto ao paradeiro de Gina Cross, Colette Green e Dr. Keller, não foi deixada nenhuma dica e nem mesmo foram feitas referências sobre isso nos jogos seguintes. Dessa maneira, não sabemos se esses personagens voltarão a aparecer na franquia ou não. Alguns jogadores encontraram em Opposing Force um corpo que parece ser o de Gina Cross, mas fica muito obscuro se isso é parte da história ou se a Gearbox apenas aproveitou o personagem para ilustrar um cientista morto. Agora, como mencionado no início do vídeo, eu falarei um pouco do capítulo extra Xen Attacks. Neste capítulo bônus, você controla 2 Vortigaunts enviados por Nihilante para recuperar o cristal Xeniano usado no teste de Black Mesa. Não há muita coisa relevante neste capítulo, além de você controlar um Vortigaunt e poder usar seus ataques elétricos. Aparentemente foi uma brincadeira que a Gearbox fez, quem sabe até mesmo para ver se o público receberia bem a ideia de jogar como um dos aliens. Como eu disse, para abrir a missão Xen Attacks, seria preciso conseguir ranquear em todas as missões, mas nesse mod existe uma maneira de abrir a missão através de um easter egg localizado na parte em que vamos aos dormitórios. Logo no começo, existe uma sala comum e alguns dormitórios com portas trancadas. Na sala comum, ao quebrar uma máquina de refrigerante, você encontra um código. Existem 2 outros códigos espalhados pela fase. Ao pegar o último deles, uma mensagem aparece dizendo para que você volte ao painel de ativação. Para encontrar o painel de ativação, volte à sala comum onde encontrou o primeiro código e mexa no quadro que está próximo do sofá. Um painel irá se abrir e nele você pode acertar os botões com qualquer arma. Coloque os códigos na ordem que eles são encontrados e então a porta do quarto 303 irá se abrir. Lá dentro você encontra 2 Displacer Cannons e um pôster de Brothers in HV Suite com Gordon, Shepard, Barney e D-Man, uma brincadeira dos desenvolvedores do mod. Se usar o Displacer Cannon, você chega em outro lugar da instalação, onde poderá ver um cientista preso entre 2 portas de vidro. Esse cientista então pede ajuda ao Homem da Maleta, e nisso vemos D-Man aparecer novamente, junto com um outro código um pouco maior. Agora basta voltar ao painel de controle e inserir o código para que a missão seja desbloqueada. Eu não considero essa como uma aparição de D-Man, pois é apenas um segredo do mod e nem está presente na versão de PlayStation 2, que é a versão original. Por isso eu disse no começo do vídeo que aquela era praticamente a única aparição dele em Decay. E para terminar o vídeo, eu gostaria de falar mais um pouco sobre essa empresa que fez as 3 expansões que vocês acompanharam nos últimos vídeos. Assim como a Valve surgiu do nada quando lançou Half-Life, o primeiro trabalho relevante da Gearbox foi Opposing Force, e a pequena empresa agarrou essa oportunidade com força. Conforme a Gearbox fez as expansões de Half-Life e o porte dos jogos da franquia para os consoles, ela adquiriu muita experiência tanto no desenvolvimento de games quanto para o porte deles. Ganhando uma certa fama por adaptar jogos de PC para console e vice-versa, ela foi contratada para portar títulos como Tony Hawk's Pro Skater 3 e 007 Nightfire. Esses trabalhos permitiram que a Gearbox criasse vínculos com grandes empresas, como por exemplo Activision e EA Games. Depois de ter trabalhado na versão final de Counter-Strike e Counter-Strike Condition Zero, não sobrou muito mais o que a Gearbox pudesse fazer pela Valve, sobretudo porque em meados de 2004, a Valve estava muito focada em Half-Life 2 e suas expansões. Por conta disso, aproveitando a experiência e contatos adquiridos ao longo dos anos, a Gearbox anunciou em 2007 a compra dos direitos autorais para produzir jogos baseados em filmes de ficção científica, como por exemplo Alien, o Oitavo Passageiro. Em setembro do mesmo ano, ela anunciou também o primeiro jogo de uma nova franquia, desenvolvida totalmente por ela. O nome dessa franquia era Borderlands. Acredito que depois disso eu não preciso falar muito sobre a Gearbox. Hoje ela produz jogos tanto para consoles quanto para PCs e recentemente lançou o segundo jogo da franquia Borderlands, que tem sido um grande sucesso. Sendo praticamente irmãs, a Gearbox e a Valve são 2 belos exemplos de como pequenas empresas conseguem impressionar o mundo dos games. E é assim que termina o 4º capítulo da história de Half-Life. Como sempre, caso tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de deixar seu joinha, favorito e principalmente seu comentário.
Hoje ficamos por aqui, até um próximo vídeo, aquele abraço, falou!